Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Quarta-feira é aquele dia que a gente se levanta do nosso tradicional bate-papo nas poltronas por entender a importância de fazer boas escolhas. Pois é o dia que a gente faz a nossa consulta na cozinha. Mas essa não é qualquer quarta-feira, não é, pessoal? É véspera de Natal. Eu sei que tem muita gente que está ali na correria, que está aqui assistindo, né, de olho, né, de ouvido e já preparando a ceia, correndo de um lado para o outro. Tem gente que está até se arrumando. E eu sei também que tem gente que já está de saída para comprar o presente, deixou ali para a última hora, não é verdade? E isso tudo faz parte. Chegamos aqui na sua tarde para te dizer, calma, respira. Essa data não vai deixar de ser especial e a gente chega também para te inspirar. Porque esse momento é aquele momento quando a gente pensa, inclusive, em alimentação, que é aquele momento que a gente se permite, não é verdade? Que a gente recorre ali, que a gente deixa os exageros acontecerem, mas tem gente que não tem muito esse recurso, seja por restrição ou também por opção. Então a gente chega hoje na sua tarde para te inspirar com receitas que podem transformar a sua ceia mais saudável, mas não deixar de ter toda essa tradição, de ter todo o sabor, de ser especial. Então a gente vai trazer aqui receitinhas para te inspirar nessa tarde, para trazer para você levar também para sua família algumas opções que vão trazer o sabor natalino, mas não deixar de ser saudável. O que você acha? Lembrou de alguém a quem esse nosso Consulta ao Doutor é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com a nossa informação de qualidade, é claro, para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, encaminha para a gente a sua dúvida, encaminha também o seu relato. Pois é, e eu também queria abrir hoje esse espaço para que você consiga deixar o seu Feliz Natal para aquele parente, para aquele amigo que mora longe, que está distante, mas a gente faz questão de entregar o seu Feliz Natal, por que não? Então aproveita aqui esse espaço, encaminha pra gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Hoje é uma data muito especial que a gente quer fazer questão de ressignificar, de trazer tudo isso para essa nossa tarde, por que não juntos? E vamos então conferir qual que é a nossa enquete que está já à sua espera na tela. João Capellini, um Feliz Natal para você também. Já estou aqui me antecipando, não é verdade? Mas essa é uma tarde especial, esse é um programa diferenciado que a gente faz questão de trazer com todo carinho para você que está nos assistindo, não é, João? Então coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, @consulta ao Doutor Hit TV, esse é o nosso Instagram e essa é a enquete que está, é claro, à sua espera. Qual outro acompanhamento saudável você gostaria de ter na sua ceia? O que a gente vai ter aqui, só para que você entenda? A gente vai ter uma receita de entradinha, um prato principal com seu acompanhamento e uma sobremesa, mas essa daí seria um acompanhamento a mais. O que você gostaria de aprender? Uma farofa nutritiva, um vinagrete com um tom mais agridoce ou um cuscuz proteico? Clica lá na alternativa porque é aquele programa que quem decide o final é você que está nos assistindo. E nós temos aqui uma presença pra lá de especial. Deixa eu te apresentar a chefe e nutri que está aqui com a gente nos nossos estúdios, Clariana Colasso. Há 17 anos na área, escolheu a nutrição por unir o prazer da culinária simples à promoção do bem-estar. Seu grande diferencial está em apresentar a alimentação real de forma leve, sem medo nem radicalismos. Afinal, uma rotina alimentar equilibrada comporta tanto escolhas saudáveis quanto momentos de prazer. E é sobre isso, né? Por isso que nós estamos reunidos hoje. Entre seus maiores desafios está mostrar todos os dias que comer bem pode e deve ser prático, acessível e possível para qualquer pessoa. Clariana, seja muito bem-vinda. Dani, Feliz Natal para todos nós, né? Que delícia estar aqui nesse dia tão especial.
Olha só, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa assim nos exageros. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né, do se permitir. E aí, como fazer, né? Quando você tem aquele parente que tem restrições, ou até mesmo uma pessoa que está ali numa dieta e não quer abrir mão dela mesmo que num dia como esse. E aí aquela pessoa já parece até um pouco excluída, né? Tipo, ai, para com isso, deixa disso hoje. Enfim, hoje é um dia que a gente tem o se permitir e, para quem tem essas limitações, aquele freio puxado que tem até vergonha de puxar na frente do outro, não é, Clary? Dani, o que a gente precisa entender? Que é um momento de celebração, né? Então, geralmente as famílias estão reunidas, há muita fartura e, obviamente, com isso vem alguns abusos também. Não tem problema desde que seja hoje ou amanhã ou depois de amanhã e aí finalizando no ano novo. O que importa, Dani, não é o que a gente faz entre Natal e Ano Novo, e sim o que a gente faz entre Ano Novo e Natal do ano seguinte. Então, se você teve Isso é não é verdade? verdade? Então, se você teve uma boa alimentação durante esses 12 meses, não é uma semana que vai prejudicar a sua saúde. Porém, a gente sempre fala para comer aí, né, olhar a ceia, olhar os alimentos que a gente mais gosta, comer de forma intencional, beber bastante água ao longo das refeições, que vai ajudar a gente a comer menos, ter mais saciedade, mais hidratação, ainda mais por conta das altíssimas temperaturas por todo o país. Então, assim, e também o mundo não vai acabar amanhã, né? Então, assim, a gente precisa respirar, olhar a mesa, ver aquilo que a gente mais gosta de se servir com um pouco de equilíbrio e moderação, porém se permitindo um pouco mais, porque é uma data festiva e merece ser celebrada. E eu queria só abrir um parênteses aqui, gente, porque a Clary, ela tem uma especialidade com relação a transtornos alimentares. Sim. E eu acho que é tão importante também, porque existe o se permitir, mas a gente também precisa ficar atento. Inclusive as pessoas que têm a determinada compulsão alimentar, queria falar um pouquinho disso, quais são os sinais de alerta, para a gente ficar esperto, quais são também as formas de driblar tudo isso, para não deixar de participar, inclusive. É importante que todos estejam sempre em alerta com as pessoas que têm esse transtorno, né? Mas assim, o que a gente precisa entender? Que todo processo restritivo gera um certo exagero ou até um episódio de compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? A gente comer de forma desordenada, um grande volume de comida num curto período de tempo e com sentimento de culpa depois. Então, às vezes a pessoa se alimenta daquilo que ela gosta, mas num grande volume, e aí depois ela se sente culpada, né? E aí, às vezes, acaba tendo aí episódios purgatórios, ou seja, a pessoa deixa de comer no dia seguinte, ou a pessoa, às vezes, acaba até tentando eliminar aquela comida de forma errada, de forma que não é saudável para o nosso corpo, seja a indução de vômito ou até a diarreia com laxantes e coisas abusivas que não devem ser consumidos, obviamente, sem prescrição. Então, assim, é entender que faz parte do momento, que existe um exagero, até porque a gente quer comer um pouquinho de cada, mas ver se todas as pessoas estão comendo com sabedoria, com parcimônia, né? Existem as pessoas que são um pouco mais glutonas, que comem mais do que se deve, né? Mas a gente tem que estar com um olhar bem atento com pessoas que estão se sentindo mais culpadas do que outra, ou até falando muito sobre isso, sabe? Ah, isso aqui é muito calórico, ah, isso aqui não se deve comer, ah, isso aqui vai destruir a minha dieta, né? Ter mais carinho com essas pessoas e buscar bons profissionais. Isso daí é muito importante e lembrar que é como a Clary falou, gente, o que importa é aquilo que você faz entre um Natal e outro, entre um período de festas e o outro, né, entre um ano e outro. E olha só, a Clary, ela preparou um cardápio, gente, um menu bastante atraente e saudável para provar pra gente que é possível sim se alimentar de forma saudável, fazer melhores escolhas sem abrir mão do sabor, não é? Sem dúvida nenhuma, acho que a maior parte das famílias já está com a ceia bem adiantada, mas eu quero que vocês olhem de forma mais intencional para cada alimento que a gente vai colocar. E se possível, a gente olha aqui, a mesa tá repleta de vegetais. Coloridíssima. Então, usar e abusar dos vegetais em favor da nossa saúde. Então vamos começar pela nossa entradinha. Prepara o print, que agora a gente vai aprender uma entradinha saudável, que pode sim fazer parte da sua ceia. Super prática, inclusive, na tela. Então a nossa
primeira receitinha, palitinhos de cenoura com ervas e parmesão. O que você vai precisar? Quais são os ingredientes? 4 cenouras grandes cortadas em palitos, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de alecrim, 1 colherzinha então também de chá de tomilho e 2 colheres de sopa de queijo parmesão raladinho ali, sal e pimenta a gosto. Clara, explica pra gente essa receita que você trouxe. Gente, é uma receita super simples que vocês vão fazer o ano todo, porque também tem isso, viu, Tem Dani? isso. A gente trouxe coisas que são natalinas, mas que a gente vai continuar se alimentando o ano todo bem, certo? Então eu já deixei aqui na air fryer para vocês verem as cenouras palito. Então por que só batata frita na air fryer? A gente pode fazer esse vegetal que é super nutritivo, riquíssimo em beta-caroteno, que vai ajudar a trazer bastante cor nesse verão. Olha, além da vitamina A, que é super essencial para a saúde, inclusive da visão. Ó, cenourinhas que eu vou mostrar para vocês como faz. Vocês vão ver que é super simples, super prática. Então aqui elas já estão assadas e depois eu vou temperar no momento de servir ou já levar para air fryer pronta. Aqui você só cortou palitinho. Só cortei palitinho. Já vou até colocar a próxima receita aqui para ganhar tempo, gente, porque é também sobre isso. Então vamos lá. Gente, o que a gente faz? A gente vai cortar essa cenoura, a gente vai higienizar muito bem a cenoura, a gente vai cortar em palitos, tá? Não pode ser palitos muito finos, porque aí na air fryer ela esturrica muito, fica muito seco, né? A air fryer vai retirar o que é a umidade da cenoura, que é riquíssima em água, então vai dar essa crocância super especial para ela. Agora, se a gente corta muito fininho, ela não fica legal para o consumo. Tá. Então, só cortar o meio aqui. Vocês estão vendo que ela está com casca. A cenoura pode e deve ser consumido com casca. E aí, falando um pouquinho de desperdício de alimentos. Muitas vezes, Dani, a gente compra os alimentos e não consome dentro do prazo de vida útil desse alimento, principalmente os vegetais. E muitos dos vegetais a gente acaba desperdiçando, por exemplo, a batata, a cenoura, porque a gente retira toda a parte que também é nutricionalmente super favorável para o nosso corpo. Olha que interessante. Então o que a gente precisa tirar e o que não? Só higienizar. Só higienizar? Basicamente, Dani, assim, uma dica muito simples. Aquilo que a gente consegue mastigar pode ser consumido, porque Deus é maravilhoso e fez o nosso corpo perfeito. Então, por exemplo, o chuchu, posso comer com casca. Tá. E fica uma delícia, inclusive um vinagrete bem gostoso. Fica super saboroso, ele cru. Agora, um abacaxi, não vou comer a casca, né? Agora eu posso pegar a casca e posso fazer um suco, um chá, alguma coisa processando em água, tá? Então a gente vai cortar os palitinhos e vai temperar. O tempero pode variar de acordo com a sua preferência. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de páprica, que traz um gostinho especial para a cenoura. Ó, essa aqui já tá prontinha, eu vou temperar para você experimentar. E o bacana é isso, né? Dá para fazer o antes e o depois. O antes também. e o depois. Um pouquinho de sal, tá. Pimenta do reino. E aí a gente traz um queijinho para colocar na air fryer para dar um gosto, um tchan, mas nem é necessário, porque a gente pode trabalhar com as ervas. Então, tomilho, alecrim. Além de enfeitar a nossa ceia, ainda traz vários antioxidantes essenciais para o nosso corpo. Então, é realmente comer com intenção, sabe, gente? Natal, depois vai chegar 2026, vamos estar juntos e eu vou falar cada vez mais sobre isso. Sobre comer de forma intencional. Um pouquinho de azeite, até coloquei mais do que deveria. Tá. E vou levar para air fryer, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho, depois a gente coloca. E aí, quanto tempo de air fryer? 15, 20 minutinhos já fica assim, olha, douradinha, gostosa. Vou temperar pra você. E esse é aquele típico pratinho, gente, que até as pessoas que olham e falam assim, ah, mas comer de forma saudável não tem graça, não tem sabor. Olha só quanto sabor, quantos ingredientes aí extremamente aromáticos que ela não misturou. Exatamente. Então, o tomilho, alecrim, cheiro verde, tudo isso faz com que a gente faça o quê? Coma com mais prazer. Gente, não existe comida ruim, existe comida sem tempero. Então, você pega um chuchu, às vezes ele é tão sem graça, a gente faz cozido em água e sal. Molenga, capenga. Agora, se a gente coloca vários temperos, a gente traz sabor, textura, cor e traz também, obviamente, muita nutrição para o prato. E aí fica também aquela dica, né? Porque um prato sem esse tempero, sem esse sabor, a gente acaba colocando muito sal. Ai, tá sem graça. Aí joga sal, joga sal, joga sal. Não, você tá temperando errado, não é, Clara? Quanto menos sal a gente coloca na nossa alimentação, muito melhor, né?
Então, assim, sal em excesso, a gente sabe que não é bom para nossa saúde, claro. Mas é só o sal de adição? Não. Tem muitos alimentos industrializados que já têm muito sódio na composição. Então, eles já são salgados por si só. E a gente vai lá e coloca mais sal e aí acaba não trazendo benefício à nossa saúde. Essa cenourinha palito, a gente pode fazer cenourinha assim, né, os bastõezinhos, pode fazer crua, fica uma delícia também, até pra gente colocar em elementos espalháveis, por exemplo, um hummus, uma berinjela, alguma coisa pra petiscar. Pepino também fica muito legal e é uma coisa super refrescante, de fácil acesso. Salsão também fica bem gostoso e dá para variar aí para as festas. Enfim, é uma entradinha simples, gostosa e que vai trazer muitos nutrientes para o nosso corpo. Olha aí, gente. E agora então seguimos para o prato principal. O nosso grande protagonista dessa tarde. Qual será o prato principal? Eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando. Na tela e prepara o print. Então vamos lá, Copa Lombo. Ingredientes: 1 kg de Copa Lombo, 4 laranjas espremidas, 2 ramos de alecrim, raspas e também o sumo, né, do limão, folhas de louro, cheiro verde, aí páprica picante, sal e pimentinha do reino, aí mais uma vez compondo essa receita. Explica pra gente essa opção, né, da Copa Lombo. A Copa Lombo, assim como o lombo, são carnes suínas com menor valor agregado. Então a Copa Lombo é um pouquinho mais barata que o lombo. Claro, e não tem o Copa Lombo, pode ser o filé mignon suíno, a paleta suína, todos os suínos que trazem, além de ser proteína para o nosso prato, eles têm um tratamento muito específico aqui no Brasil, Dani. Saúde pública que falada na tela. Boa. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos tem feito um trabalho incrível e nos últimos anos eles conquistaram o quê? 35% na redução da gordura de todo suíno vendido aqui no país. O que significa isso? Obviamente, muito mais saúde para o nosso prato e também muito mais economia, porque quanto mais gordura tem o alimento, a gente precisa parar e acaba gastando muito mais dessa proteína animal. Então, assim, hoje, consumir carne de porco é super seguro, obviamente, comprando aí de bons fornecedores, com procedência, tudo direitinho. E é uma proteína de altíssimo valor biológico, a gente precisa consumir cada vez mais. Que bacana, gente, a gente saber de todo esse conhecimento e da gente entender a importância de investir num produto que seja bacana e saudável. Exatamente, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a carne bovina tá extremamente cara, eu só como frango no meu lar. Gente, a carne suína pode e deve ser consumida e às vezes até mais barato que o frango. Se a gente comparar o filé mignon suíno, por exemplo, com o peito de frango, o filé mignon suíno tem mais proteína, é muito mais saboroso, diga-se de passagem, tão versátil quanto e tem menos gordura, ou seja, a gente pode e deve usufruir dessa proteína. Que interessante. E a forma de preparo? É mais trabalhoso, menos trabalhoso? Não é, Dani. Mesma coisa. O que a gente só precisa ficar atento é o quê? A temperar bem o alimento. Então, quando a gente faz, provavelmente todas as pessoas já estão aí com as suas marinadas prontas, mas a gente tem que tomar alguns cuidados prévios. O que a gente não pode fazer? Deixar essa marinada, principalmente de aves ou os suínos, durante 3, 4, 5 dias na geladeira. Tem gente que fala assim, Clara, é para pegar muito sabor. E à medida que vai pegando mais sabor, a gente vai perdendo um pouco das características que a gente percebe se esse alimento tá bom ou não para consumo. Entendi. Então, às vezes ele está estragando na sua geladeira e acontece muito por conta de manipulação. Então, a gente tem que entender que nesses momentos festivos tem muita gente manipulando o tempo todo a cozinha, abre a geladeira várias vezes, muitas pessoas estão cortando ali e acabam tendo a contaminação cruzada. Então, tomar cuidado, gente. É de um dia para o outro, não mais do que isso, tá bom? E aí, a marinada que eu trouxe para vocês, ela é rica em quê? Em vitamina C, porque eu trago a laranja. Então, aqui o meu lombo já está assado, mas eu vou fazer para vocês. Vocês podem fazer com ele cru, deixar de um dia para o outro bem temperadinho com laranja, limão. E aí os temperos eu gosto de variar bastante. Eu gosto de páprica, eu gosto de folha de louro. Claro, e o que é gostoso? Gostoso é variar. Então, se a sua ave já tem, por exemplo,
bastante páprica eu não coloco no suíno, para ficarem com gostos, né, diferentes. Porque senão as carnes ficam tudo meio parecidas, né? Tem gente que bate no liquidificador aquele temperão, aquele vidalho e coloca em tudo na hora da ceia. Tá tudo com o mesmo gosto. Exatamente. Não é verdade? Aí perde, né, aquele sabor especial. Exatamente. Então, Cada aqui prato tem que ter o seu. tem que ter o seu. Então aqui coloquei laranja, coloquei limão, vou colocar cheiro verde. Gente, cheiro verde, além de deixar tudo muito mais bonito, porque traz cor. E olha só que interessante. Já deu uma cara pra Dá ele. uma carinha, né? Que interessante que eu gosto de falar do cheiro verde. Traz cor, sabor, textura. Ele é extremamente diurético. Ele ajuda na questão da imunidade também. Então não é só um tempero. A gente come com a intenção. E ele combina, né? Ele realça tudo. Não é à toa que todos os vegetais folhosos que a gente tem, as árvores, enfim, Deus fez verde. Porque ele combina com tudo. Olha que lindo a Clary falando pra gente. Não é verdade? É muito Você verdade. coloca alguma coisa verde, traz um... Se Deus pintou a natureza de verde, é porque fica bonito, né? Vou colocar pimentões também. Gente, pimentões, tem muitas pessoas que acham que o pimentão é super indigesto. Então, vamos lá. Na hora que a gente for cortar, a gente tem que tirar aquela membrana branquinha. Aquela que é mais aquilo esbranquiçada. que causa, exatamente, aquilo que causa um pouquinho de indigestão. Então, a gente pode colocar o quê? O pimentão que vocês desejarem, lembrando que o vermelho e o amarelo acabam sendo mais digestos para o nosso corpo, tá bom? E vou levar para assar, simples assim. E aí precisa, por exemplo, cobrir com papel alumínio. A gente cobre com papel alumínio. Pode até ser feito na air fryer, se você estiver assando muitas coisas em casa, inclusive as sobremesas. E aí a dica é, para cada quilo de carne, 1 hora de forno. Então, se você for fazer um pernil ou um lombo de 2, 3, 4, 5 quilos, tem que lembrar que tem que deixar bastante tempo no forno, tá bom? E tem algum cuidado que a gente precise tomar para ele não ficar ressecado, alguma coisinha assim? Algum truque de Clary? Olha, eu acho que se a gente cozinhar ele fechadinho no papel alumínio, ele acaba ressecando menos, depois a gente deixa só para dourar. E sempre deixar um pouco do caldo ou um pouco de azeite extra virgem para finalizar. O que a gente não pode deixar cozinhando durante muito tempo, né? Esquece lá, tem pessoas que deixam o lombo durante horas e mais horas no forno, aí acaba perdendo muito da sua umidade. E agora, assim, por exemplo, se eu não quiser a Copa Lombo, qual outra proteína, o que eu poderia trocar aqui e eu posso utilizar esse mesmo tipo de preparo? Olha, você pode Que vai usar ficar bom. paleta suína, picanha suína, filé mignon suíno, os próprios tenders, né? Existem os que são mais ultraprocessados e alguns que existem mais padrão caseiro, né? Com osso, com tudo, que é uma delícia. A gente pode estar utilizando a própria carne bovina, né? Então, às vezes, um pedaço de coxão mole, um pedaço de patinho, ou um pouco até de paleta, a gente faz um bom assado, uma boa carne. Só temperar bem que vai ficar tudo uma delícia. E as aves também, que a gente usa muito, né? Então, tem as pessoas que gostam do peru, tem as pessoas que gostam das aves típicas natalinas, tem as pessoas que usam o frango caipira propriamente dito. Enfim, usar e abusar da criatividade. O que não pode faltar na sua ceia? Olha, o que eu vou comer hoje? Eu vou comer tender, com certeza. Olha. Gosto de salpicão, gosto de farofa, eu gosto de tudo. E no Ano Novo, sempre pernil da minha sogra, sempre. Assim, a gente espera o ano inteiro para comer o pernil dela. E é tão gostoso isso, porque o Natal, ele propõe exatamente essa questão. São os sabores, esses sabores, eles acabam gerando momentos Memórias que esses afetivas, memórias deliciosas, afetivas né? ficam para sempre, né? E aí é isso, você sempre. espera o outro ano para sentir de novo esse sabor. E a gente fala, tem pratos que a gente obviamente pode consumir o ano inteiro, mas tem pratos que só parece que estão no Natal mesmo. E é gostoso porque criam-se essas memórias, né? Então, assim, tragam os filhos de vocês pra dentro da cozinha, elaborem com eles pratos que eles mais gostam. E vocês podem perceber, numa família grande, cada um gosta de determinado alimento que o outro nem liga tanto, né? Então, é arroz com passas, o outro sem passas, o outro é pavê, o outro é pra comer. Essa daí é uma briga, assim, que acho que faz parte, não é? Tem que fazer uma parte do salpicão com, outra parte sem. Você é do time com ou sem? Eu sou do time com e eu gosto também de maçã, sabia? Eu também adoro. Eu gosto de maçã, mas dá uma briga lá em casa, porque não, eu quero sem maçã, não quero... E aí a gente vai fazendo desse jeito, um ladinho de cada um. Vamos para a interação, então, com a nossa audiência na tela.
Vamos ver, gente, quem é que mandou, que quis deixar ali a sua mensagem natalina, Juliana Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Juliana, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também. Quero deixar um Feliz Natal para todos do Consulta ao Doutor. A gente também te deseja um Feliz Natal, que seja uma noite maravilhosa, que você vai passar, é claro, na companhia, né, das pessoas queridas que fazem parte aí da sua vida. Adoro assistir o programa, aprendo muito. Um Feliz Natal para você também, Juliana. Tudo de bom para você. É muito bacana, não é, Clara, a gente receber esse amor, né, das pessoas que estão Olha, nos Dani, assistindo. e é gostoso porque assim é uma época que tá todo mundo muito mais fraternal, né? As pessoas na rua se Exatamente. cumprimentam muito mais, no elevador, os vizinhos, as pessoas festejam muito mais. Que seja clima é 2026 outro. todos os dias assim. Por mais Julianas no nosso dia a dia, isso daí é verdade. E agora então, pessoal, a gente vai aprender o quê? Um acompanhamento para nossa Copa de Lombo. Afinal de contas, né, tem que harmonizar, tem que ornar. E o que você trouxe pra gente, assim, a proposta? Salada! Tem que ter Olha! no Natal e no Novo uma salada. Por quê, Clary? Porque vai ajudar na questão do processo digestivo, a trazer mais saciedade, fazer com que a gente coma aí as vitaminas e minerais necessários. Então, assim, eu vou trazer uma ideia de salada, né? Uma guirlanda natalina, super simples de fazer, mas que fica tão bonito na mesa, que vai compor de uma forma bem especial o seu Natal. E vamos então de receitinha na tela, para você aproveitar e tirar o seu print. Guirlanda então de vegetais. Mix de folhas verdes, meia cenourinha ralada, os tomatinhos aí cereja, 6 morangos ou 12 mirtilos, broto de vegetais e cheiro verde. E olha só, gente, que diferente. A gente tem morango, mirtilo, tomate cereja. Olha só, uma mistura aí pra gente ter um paladar diferenciado nesse Natal. Não é? Vocês Não vão é ver aquela que salada sim, que você faz ali ao longo não. da sua semana, não, meu querido. E aí você pode usar o que tiver na sua geladeira também. Então, assim, se você não colocou salada folhosos, né? Principalmente os verdes na sua ceia, você coloque. Claro, mas ninguém vai comer. É só você fazer uma salada bem montada que as pessoas vão comer sim. Exato. Não é? A apresentação conta, não conta, Conta também? tudo. A gente primeiro come com os olhos, né, Dani? Isso é verdade. Primeiro a gente come com os olhos, depois com o olfato. Por isso que quando a gente tá gripado, né, doente, a gente acaba comendo menos. Por quê? Porque a gente não tem paladar. Então a gente Tudo come... fica sem graça de fato. Depois, por último, que a gente come com o sabor. Ou seja, Tá. essa comida tá bem cheirosa. Vou só pegar aqui pra gente Pega. liberar a visão do nosso telespectador. Pronto. Ó, como é que eu tô montando? Tô pegando as folhas, já estão higienizadas. Aqui eu ralei uma cenourinha, um repolho, só pra ficar bem colorido e bonito. E aí eu tô montando como se fosse uma guirlanda, tá vendo? Quem não tem habilidade, é só colocar um pote no meio. Olha, eu fui falar da habilidade e tô estragando aqui minha guirlanda. Tá só colocar lindo, um gente. pote no meio de vidro, faz a guirlanda, depois retira o pote. Você tem que ser uma pessoa, gente, de coordenação motora aguçada. Põe um Paciência pote. também, não adianta você querer fazer essa guirlanda na pressa, não, que não vai dar certo. Põe as crianças pra fazerem, gente. As crianças Isso aí é só gostam pra de quem tem brincar. prática, é verdade. A criança adora brincar na mesa, vai brincar com salada. Ó, montei aqui sentido guirlanda, aí vou colocar os tomatinhos que remetem bolinhas de Natal. Gente, vai ficar lindo demais. Vou colocar Olha os mirtilos só. que parecem decorativos. Aí você pode colocar mussarela de búfala, você pode colocar o que você tiver, um pedacinho de palmito. E a gente olhando assim, não temos a menor dúvida de que se trata de fato de um prato saudável. Mas muita gente costuma o quê, Clary? Criar aqueles molhos diferenciados e acaba colocando tudo a perder, não é? Principalmente a questão do azeite, né? Azeite é extremamente benéfico à nossa saúde. A gente pode e deve consumir. Ele atua como cardioprotetor, ou seja, ele faz realmente bem para o coração. Porque as pessoas colocam tanto azeite na salada e pensam em... Vocês viram quando eu coloquei o palitinho? Eu falei que eu coloquei muito sem querer? Porque, E a assim, gente olhando nem parecia que tinha nem colocado parecia. muito, Por quê? não. Porque uma colherzinha de azeite, uma colher de sopa, já é equivalente a 90 calorias. Então, se eu coloco de uma forma desordenada, além de eu gastar muito dinheiro, eu acabo gastando muita energia. Então, a salada, em vez de ter uma saladinha dessa, tem 50, 70 calorias.
temperada, vai passar para mais de 400, assim, numa esguichada, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, vou colocar um pouquinho de maionese, coloca um pouco de maionese de luco, um pouquinho de água, um pouquinho de limão também, que vai trazer uma acidez deliciosa para o prato. Se for fazer molho, faça molho caseiro, pesto de manjericão, usa um pouquinho de nozes, mas evita o excesso, porque senão a gente acaba, em vez de um alimento super saudável, acaba se tornando um alimento extremamente calórico. E olha só, para quem está gostando, aprendendo aí uma forma de trazer para sua ceia receitinhas saudáveis sem abrir mão do sabor, Consulta na Cozinha vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para ver como é que ficou então essa guirlanda, gente. Até daqui a pouco. Já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, ou melhor, Consulta na Cozinha está de volta nessa data que é tão especial. Aqui na nossa véspera de Natal, eu sei que tem muita gente que está na correria, só deixou ali a TV ligada e fica tranquilo que o nosso objetivo hoje é te passar informação de qualidade, trazer alternativas para que você aproveite para trazer aí alguma receitinha para sua ceia ser um pouquinho mais saudável, porque o objetivo é a gente não abrir mão do sabor, mas continuar investindo em boas escolhas. Lembrou de alguém aqui nessa nossa Consulta na Cozinha importante, interessante, necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.ritv.com.br. Já corre e compartilhe o nosso link de transmissão. Queremos sim, link de transmissão. Queremos sim chegar com informação de qualidade, é claro, gente, para quem precisa. Também te convido a fazer parte aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, ou então aproveite esse espaço, hoje está liberado. Quer deixar um recado para algum parente que mora longe, que infelizmente não deu mais uma vez para vocês se encontrarem, para vocês passarem esse momento tão especial? Aproveita então esse recurso da tecnologia. A gente faz questão de entregar o seu Feliz Natal. Encaminhe então para o nosso WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando, dia de Consulta na Cozinha é o dia que quem decide o final do programa é você que está nos assistindo. Ai, como que eu faço para fazer isso? Basta você participar através do nosso Instagram. Entra lá, @Consulta ao Doutor Hit TV, que você vai perceber que lá no Story tem uma enquete que está à sua espera. Que enquete é essa? Essa que vai aparecer agora na nossa tela. Qual outro acompanhamento saudável você gostaria de ter, então, na sua ceia? Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer ali uma entradinha, a gente aprendeu a fazer o prato principal, a nossa copa lombo, a gente aprendeu um acompanhamento ali, que era uma guirlanda. E qual outro você quer aprender? Uma farofa nutritiva para acompanhar a nossa copa lombo? Você quer um vinagrete agridoce, que pode ali fazer toda a diferença? Ou um cuscuz proteico? Clica na alternativa que nós iremos aprender juntos essa receita. Combinado? Para você que chegou agora, Clariana Colasso, nutricionista, também especialista em transtornos alimentares, está aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento nessa tarde tão especial, não é, Clary? E cozinheira por paixão, que é o que eu amo fazer isso aqui, cozinhar para vocês. Isso que é demais, não é, gente? Dá para ver o brilho no seu olhar, né? Dani, Você aqui fazendo, compartilhando, contando segredos, dando dicas. Isso que é o mais maravilhoso, de fato. Te agradeço. É um prazer sempre te receber aqui. Estávamos, então, finalizando a nossa guirlanda. Olha que linda, gente. Ficou já? Ficou com uma carinha linda, né? Tá. Coloquei nozes. As nozes são muito tradicionais nessa época do ano. Comprem pouco porque o valor é um pouco alto, mais abusivo, vamos dizer assim, pelo país que a gente vive. Mas depois, em janeiro, as coisas vão melhorar, os valores vão melhorar e você pode consumir um pouquinho de nozes ao dia. Assim como outras castanhas. Tem o quê? Eles são riquíssimos em selênio. Então, o selênio é um super nutriente para o nosso corpo, faz bem. Um pouquinho por dia. Não é muito, viu? Se a pessoa pega uma mãozada das castanhas, não pode. E aí não dá, não é, gente? Então, estamos aqui finalizando a nossa guirlandinha. Colocar aqui um cheirinho verde. Naquela ideia, né, de trazer Dá uma aí enfeitada e também um pouquinho de alho poró. Você gosta de alho poró? Adoro. O alho poró, alho ele é riquíssimo em uma fibra que chama inulina, assim como a cebola. Ele vai ajudar no processo digestivo e também vai nos dar mais saciedade. Por que a gente fala saciedade, Clara? Porque quanto menos a gente come, melhor para o nosso corpo, se você for uma pessoa saudável ou precisa perder peso. Então, assim, é bom a gente ficar saciado,
errado, né? Porque, de uma certa forma, a gente come mais do que a gente deveria, ainda mais nos dias de festa. Exatamente. Então, você investir nesses alimentos, né, que vão te trazer saciedade é importantíssimo. Você vai comer menos. Com mais saúde, mais bem-estar. Exatamente. E naquela ideia, né, pessoal, de vou provar para comprovar para você que você deve ou não investir nessa receitinha que nós estamos trazendo, eu vou querer provar, então, para entender esses sabores que a gente tem ali para nossa ceia. E aí te lembro, gente, para você interagir, mandar aquela mensagem do coração, surpreender essa pessoa que está longe, que deveria estar perto de você, encaminha pra gente a sua mensagem, fazemos questão de entregá-la. É só você mandar 0 operadora 11 3337 5886. Dani, quero saber o que você vai jantar hoje com a sua família. Olha, então, cada um vai fazer uma coisa de um lado. Meu cunhado é ele que fica por conta ali do pernil. Ele deixa ali assando, não dá nem para chegar perto, porque ele faz questão. Minha mãe gosta de fazer um arrozinho com amêndoas, que é sensacional, delícia. É assim, clássico. A gente é desse gostinho que a gente espera o ano inteiro, porque é muito engraçado, né? Se a gente comer numa outra data, no meu aniversário, peço esse arroz que é o clássico de Natal. Não é igual, é outra coisa. Então, a gente espera, aguarda bonitinho. Aí, que mais? Temos também o tradicional salpicão, que a gente tem que fazer separadinho para não dar briga. Exatamente. E tem também um outro clássico, que aí é uma sobremesa, que é de doce de leite com bolachinha. Coisa simples, sabe? Mas que adoro. Tem esse sabor sensacional que a gente espera o ano inteiro. Ó, coloquei aqui pra você um pedacinho do lombo, tá? E aí eu vou colocar pra você a salada normal, mas eu trouxe uma outra opção de salada. Olha aqui. Claro, e não gosto de salada de folhas, acho que não tem nada a ver com o Natal, nem com o Ano Novo. Aqui é uma salada de grão de bico. Salada de grão de bico bem temperadinha, com muitos vegetais. Então tem o alho poró, tem os pimentões, tem tomatinho e tem um pouquinho de bacalhau. Então quem gosta de bacalhau, tem uma dica, viu, Dani? O que a gente pode fazer? Cozinhou bacalhau hoje, fez bacalhau desfiado, um arroz de bacalhau, enfim, serviu esse bacalhau, sobrou só um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai congelar de forma imediata. Tá. Então, assim, o freezer a gente congela aquilo que sobra, não o que é resto. Porque senão fica dia 24, 25, 26, 27. Quando vai lembrar, quase dia 31, vai lá e congela os alimentos. Hoje eu vou congelar. Não pode, tem que, né, no dia de preparo a gente vai lá e congela. E depois a gente pode descongelar e fazer uma salada deliciosa com um pouquinho de bacalhau. Você faz uma salada super gostosa e muito simples de fazer. E é naquela ideia, né, gente, de não desperdiçar. Esse é o momento que realmente a fartura ela acontece de diversas formas, né? E aí os exageros, né, na verdade. E aí a gente acaba depois desperdiçando, jogando comida no lixo. E a ideia não é essa, é você usar também a criatividade. Sobrou um restinho de comida aqui, o que eu posso fazer? Que eu posso inventar um arroz de forno, né? Dar um outro destino para aquilo. Tão saboroso quanto. Olha só que bonitinho. Olha só, deixa eu pegar aqui minhas ferramentas, gente. Você sabe, Dani, que mais de 40% dos hortifrutos aqui no Brasil, infelizmente, a gente perde desde a plantação, entreposto, transporte, até chegar no nosso lar, 40%. E no nosso lar, mais 40% é desperdiçado, ou seja, a gente paga quase que o dobro dos alimentos só pelo simples fato de jogarmos fora. Vamos lá, olha, ansiosa para saber o que você achou. Esse prato. Vou começar aqui pela nossa copa. Não, vou começar pela entrada, né, gente? Aliás, boa pergunta, não é, Paris? Qual é a importância de comer a entrada no lugar dela? Eu falo que se a gente tiver umas entradinhas gostosas e saudáveis, é a gente chegar na refeição com menos fome, né? Olha, então, também tem essa função. Enganando. Tem famílias que, inclusive, esperam até meia-noite, né, para ceiar e acabam comendo mais do que se deve de coisas muito calóricas. Então é bom comer uma entradinha para tranquilizar o estômago. Nossa, gente, que delícia. Cenourinha fica gostosa, né? Porque ela é docinha, né? Ela tem um docinho. Aí misturado com alecrim, com azeite, esse temperinho, nossa, sensacional. Tenho certeza que o pessoal aí da sua casa vai gostar, gente. E o lombo também fica bem gostoso, né? Eu gosto de temperar bastante, deixar ele bem suculento. Na hora de servir, põe mais um pouquinho do restinho que fica na assadeira. Se precisar, faz um pouquinho mais de molho, mas não deixe seco, porque não pode, né? Zero seco, gente.
zero seco e aquele gostinho de Natal mesmo. Que é essa misturinha, esse toque da laranja. O louro. E aí me fala uma coisa, agora então eu vou para Saladinha. essa nossa saladinha com grão de bico. Grão de bico, como que eu faço para preparar ele antes? O grão de bico, assim como as outras leguminosas, o que é importante? A gente deixar ele de molho por pelo menos 12 horas e ir trocando essa água, Dani. Por quê? Ele vai tirar os elementos antinutricionais que vão fazer com que o alimento não seja muito bem absorvido. Então, por exemplo, às vezes eu como um feijão que eu não deixei de molho. Esses elementos antinutricionais, eles roubam a absorção do ferro, além de deixar a gente com uma sensação de indigestão. Então, é só a gente deixar de molho que vai fazer com que o nosso corpo fique muito melhor, além de economizar tempo e dinheiro, porque a gente cozinha muito mais rápido a leguminosa. O grão de bico ele é um super carboidrato complexo, junto com bastante proteína, então a gente acha que a proteína é somente animal, não é. Existe proteína nas leguminosas também, e a gente pode e deve consumir, além das fibras que vão ajudar na saciedade no intestino. E essa coisa assim, grão de bico dá trabalho, deixa pra lá, não. Não, a dica é, deixa de um dia para o outro na geladeira com água, né? Troca a água de vez em quando para fazer esse remolho. Congela bastante quantidade, deixa bem firme, não precisa cozinhar muito. E aí já deixa nos potinhos congelados. E aí no momento que você desejar uma salada super saudável, nutritiva, uma sopa, uma base de um acompanhamento, ou até fazer com o próprio caldo, que é uma delícia para acompanhar o arroz, você tira o grão de bico e já tá ali prontinho. Enquanto a Clary explicava, eu ia o quê? Só degustando. Gente, que delícia! Gostoso o grão de bico, né? Muito é uma salada gostoso. que está bem repleta de vegetais, Dani, porque a gente precisa comer mais vegetais, porque eles previnem, tratam e curam diversas E doenças. o bacalhau, gente, ele não tá salgado, o que também acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas erram nessa questão, né? Vamos lá, a gente precisa retirar o sal, então lembrando que o sal, ele tá ali, assim como no bacalhau, na carne seca, ele tá ali como um agente de conservação. Então, à medida que a gente retira o sal, a gente deixa ali os micro-organismos vivos, naturais dos alimentos e até do mundo externo se proliferarem. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar sempre tampado na geladeira. Então, lembrando que pelo menos 24 horas, trocando também sempre. Agora, sim, não pode deixar fora da geladeira, porque aí o bacalhau começa a se deteriorar, assim, como a carne seca e outros alimentos salgados. Então, sempre na geladeira. E tampado. E tampado, gente. Eu não estou conseguindo parar de comer. Já aviso aí pro pessoal da família Paris. E se eu chegar um pouquinho sem fome, a culpa aqui, ó, da Clary. Já estou vivendo a minha ceia por aqui. E eu sei que quem está nos assistindo está ali se perguntando, né? Bom, tudo bem, já aprendi então nossa entradinha, prato principal, acompanhamento e a sobremesa. Sobremesa, é uma miscelânea de açúcar, né? A gente entra nesse mundo da Carbolândia e não sai nunca mais, parece. Panetone, chocotone. Faz parte, Dani, a gente tem que celebrar esse momento. A gente, né, nutricionista falando isso, não é, gente. A gente tem que comer, obviamente, com responsabilidade, mas sem culpas, neuras, nada disso. A gente tem que comer realmente como fonte de prazer. Mas a alimentação precisa ser intencional e aí eu trouxe uma receitinha super simples e que vai surpreender, que eu acho que vai transformar o lanchinho da tarde de todo mundo em 2026. Tá pronto pro print? Então prepare esse print que você vai aprender. Então que tal de receita é essa que deve fazer parte não só da sua ceia de Natal, mas também do seu 2026? Na tela. Então vamos lá, maçãs assadas com canela e mel. Gente, já tem até aquele gostinho de infância, não tem? 4 maçãs médias, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de chá de canela em pó e nozes picadas para ir decorar. Opcional, mas se você já comprou as nozes para investir na sua guirlanda, você já pode dar esse outro destino também. Ou até uma castanha do Pará, uma castanha de caju. O que vai trazer? Uma dose de selênio. Sim, mas também vai trazer crocância para nossa maçã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a maçã, qualquer uma, gente. Fuji, Gala, Red, qualquer uma. Vou retirar a semente. Tá? É importante retirar porque depois a gente não vai conseguir separar. Então, tira toda a semente. E aí eu vou colocar na air fryer, mas pode ser no micro-ondas também, temperadinha. No micro-ondas ela vai ficar um pouco mais mole. Exatamente. Mais murchinha, Ó, tá? Canela, que é excelente para o nosso corpo.
E aí dá uma caprichadinha no mel, que é um adoçante super natural. A gente pode e deve consumir, a não ser que você tenha necessidade de restrição. Esse aqui, vou falar pra você, ele deu uma cristalizada que é normal, viu, gente? Eu adoro mel cristalizadinho deixa assim. eu pegar aqui uma colher. Eu acho que esse é o melhor estado dele. E, por exemplo, para quem tem alguma restrição, diabético na família e tudo mais, a gente pode adoçar de alguma outra forma? Pode usar estévia, pode usar sucralose, pode tranquilamente, o adoçante é super seguro. Então, você que ainda consome muito açúcar branco em casa, retire em 2026, né? Deixa para as exceções, não a regra. E pode usar e abusar de adoçante, que eles são super seguros para nossa saúde, viu? Eu vou aproveitar então o embalo, né, Fica desse alerta que você trouxe. Por que essa recomendação da gente de fato retirar? Você que nos assiste sempre aqui no nosso Consulta na Cozinha sabe já da importância de retirar o açúcar, que o açúcar ele interfere em diversas questões do nosso corpo, principalmente com relação à inflamação. Queria que você desse uma explicação também com relação a isso pra gente. Dani, não existe alimento que inflama, né? Tá. Um alimento por si só, de forma isolada, não inflama o nosso corpo. Agora, um corpo que já está inflamado, em todas as circunstâncias, desde uma diabetes, uma hipertensão, um colesterol elevado, tudo isso vai ser prejudicado com o açúcar. Lembrando que o açúcar só traz fonte de prazer imediato, mas esse pico glicêmico, né, comer um alimento super açucarado, gera um pico glicêmico super grande no nosso corpo. A queda é prejudicial e aí eu fico com mais vontade ainda de comer açúcar ao longo do dia. Então assim, eu não posso viver sem açúcar de jeito nenhum. Mas vocês podem perceber, quando a gente retira da nossa alimentação, a gente não sente mais falta. A gente não liga, né? Não liga. Mas come uma vez depois pra você ver. Aí você vai querer comer encosta sempre. Nele. Então assim, Clary, mas ele mexe com toda a parte hormonal, é gostoso, a gente tá na TPM, a mulher tem mais vontade de comer um carboidrato. Gente, use e abuse das frutas. Frutas super saudáveis, a gente precisa consumir cada vez mais. Às vezes, um xarope de tâmara, um pouquinho de mel, ou os próprios adoçantes, a gente pode consumir. Agora, Clary, é proibido? Não, nada é proibido, a gente pode comer sim. Agora, é exceção e não a regra. Tem gente que faz da regra a sua exceção a sua regra, né? Acaba consumindo todos os dias. E aí, o que vai trazer para o nosso corpo? Sobrepeso e obesidade. Então, quando a gente fala de Brasil, população, a gente tem muito mais pessoas com sobrepeso, né? Olha que tristeza. Inclusive, gente, é um dado super importante para a gente rever a nossa alimentação, principalmente nessas datas festivas que a gente faz tantas promessas a nós mesmos, não é verdade? Vou me alimentar melhor, vou fazer atividade física. A gente, graças a Deus, o Brasil saiu da insegurança alimentar em termos de desnutrição. Porém, as crianças são muito mais com sobrepeso e obesidade. Nenhum extremo é bom. Então, a gente saiu de uma doença para outra doença. Então, a gente precisa rever nossa alimentação. Aproveite, então, como a Clary pontuou, essa época onde a gente reavalia muita coisa, onde a gente traça diversas metas, recalcula, né, hábitos. Anota ali e, de repente, você não começa esse 2026 com objetivos diferenciados que vão te trazer, né, mais qualidade de vida. E não pensem só na questão estética, pensem na questão da saúde. Então, a gente quer viver mais, a gente quer viver melhor e a gente precisa ter disposição. Então, a gente precisa entender que a alimentação faz parte de tudo isso, né? E eu gosto disso, né? Desse comer intencional. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente falar, as dietas se iniciam todas as segundas, né? Agora, uma alimentação saudável se iniciam todos os dias. Então, a gente pode hoje, dia 25, 24, fazer uma alimentação saudável, dia 25, 26, e a gente vai tendo uma vida mais saudável. Exatamente. Adorei. Vamos colocar aqui, olha a Então, maçãzinha deliciosa. Vou trocar aqui o seu Bora provar, pratinho. gente, essa sobremesa natalina que pode ou não compor a sua ceia de hoje à noite. Vocês viram como é rápido e prático de fazer. Super simples, ainda dá né? tempo. Essa ainda dá tempo, não é, E aí Clary? vocês vão ver, olha só a caldinha que fica. Olha! Ela parece que carameliza, né? Porque a maçã... E não né? é açúcar, gente. Esse é o melzinho que jogamos por Melzinho. cima. E você pode usar isso de lanchinho da tarde, todos os dias da sua vida, com um pouquinho mel ou adoçante. E aí a dica é, se a gente coloca um pouquinho de nozes ou castanhas, alguma oleaginosa, vai ajudar o quê? A trazer gorduras boas para essa refeição e diminuir a absorção dos carboidratos presentes aqui na maçã e no mel.
ou seja, diminui os picos glicêmicos e fica bonitinho, né? Então você pode servir assim, você pode servir com uma colherada de iogurte, uma colherada de coalhada, claro, uma colherada de sorvete. Pode ser, hoje é dia de festa. Gente, mas acho que você nem vai precisar misturar com sorvete isso aqui não, porque acho que só ela já está sensacional. Tcharam! Um momento que eu adoro. Diga que é maçã. Nem parece, Gente, que né? delícia! Claro, e não quero colocar mel. Muito bom. Coloca umas gotinhas de laranja para adoçar, que vai ficar super saboroso também, além de trazer mais vitamina C para essa refeição. Maravilhoso. Mas infelizmente chegou a hora do quê? Da gente conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá, a gente perguntou qual outro acompanhamento saudável você gostaria de ter aí na sua ceia. Farofa nutritiva foi a que venceu, com 73% dos nossos votos. Que farofa seria essa? Claro, espero não estar te atrapalhando, vou só pegar mais um pouquinho. Vai comendo que eu vou falando. A Nutri fala muito, né, Dani? Gente, Olha, isso aqui tá eu muito sou bom. farofeira, gosto de farofa. E esse aqui foi feito com bastante cúrcuma, que a cúrcuma vai dar coloração, tá? Pra minha farinha. Essa é uma farinha de milho comum, mas com bastante cúrcuma. E vai trazer vários elementos nutricionais. Ela é antioxidante, anti-inflamatória, além de trazer muita cor, né? Esse amarelo super vívido. E também sabor. E aí a gente vai finalizar com cheirinho verde. Olha só. E farofinha super saudável, nutritiva. Posso colocar umas oleaginosas, posso colocar bastante cebola, que vai trazer bastante sabor, assim como o alho poró, o alho comum. Enfim, evitar só os processados, né, os ultraprocessados, como o bacon, enfim, tudo bem, faz parte, mas eu posso caprichar também numa cenourinha ralada, num repolho ralado, tudo isso vai trazer o quê? Além de trazer volume, vai trazer nutrição para essa farinha. Gente, tem como? Tem como? Me fala. Você escolher uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor, tem como isso dar errado na sua ceia? Eu acredito que não. Não tem. Quem se ama, se cuida. Exatamente. Vamos para mais mensagem da nossa audiência. A gente faz questão de entregar, é claro, o seu recado na tela. Então vamos lá agora da Caroline Santos, de João Pessoa. Amo o Natal e principalmente passar com a família. Mas esse ano estarei longe deles e quero aproveitar o programa para mandar um beijo para a família Santos. Amo você. Caroline, a gente faz questão de entregar, é claro, o seu beijo. Queria pedir e também... o nosso também, família Santos. Exatamente. E Carol, Feliz Natal para você. Para todos vocês. E eu queria, Clara, entender contigo como que você funciona, assim, o que significa o Natal para você. Porque tem pessoas, que nem a Carol falou agora pra gente, eu amo o Natal. Tem pessoas que essa data ela é um momento mais pesado, mais difícil, mais de introspecção. Queria entender o que é o Natal para você. Gente, Natal é o aniversário de Cristo. Eu sou cristã, então é uma data muito festiva para mim e para toda a minha família. E eu sei que muitas pessoas acabam pesando essa data por conta das perdas, principalmente familiares, que a gente vai tendo ao longo da vida. Isso é natural. Mas é momento de estarmos juntos, de celebração, de fartura, não só de comidas à mesa, nem de presentes. Isso não faz sentido pra gente na nossa casa. A gente brinca que depois que nasceram os meus sobrinhos, presentes só para as crianças. O resto é só um mimosinho e olha lá. É só um momento de comunhão mesmo. Porque, exatamente, é comunhão e celebração, aniversário de Jesus Cristo. E eu queria aproveitar para te lembrar que o tradicional, gente, o tradicional musical aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus vai passar hoje, mais tarde. E enquanto você estiver ali nessa comunhão com a sua família, é tão importante que você convide a todos para que eles vejam esse espetáculo como acontece a cada ano juntinho com você, para ressignificar inclusive a sua noite. O especial de Natal desse ano, ele tem como tema Jesus, a luz do mundo, para que a sua família receba uma bênção enorme, para que essa data seja tão importante também dentro do seu lar. É às 10 horas da noite e vai ser transmitida, gente, em diversos canais. Canal 1, IGD, Hit TV, Hit Notícias e inclusive também pelas redes sociais do pastor Jaime de Amorim Campos. Então você não vai ter nenhuma desculpa, o acesso estará liberado e facilitado, inclusive, para você. Desejo a você, gente,
uma noite maravilhosa em comunhão com os seus, que seja assim uma noite bastante importante e que você consiga ter aproveitado, é claro, um pouquinho do que a gente fez questão de trazer aqui nessa tarde, não é? Dicas especiais saudáveis. Gente, um Feliz Natal a todos e contem sempre comigo. 2026, se Deus quiser, estaremos muito mais juntos. Exatamente. E aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Clariana Colasso, nutricionista especialista em transtornos alimentares, Instagram, Clariana Colasso. Super fácil, super simples. Um Feliz Natal para cada um de vocês. Excelente restinho de noite, essa noite tão especial. E a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até mais.